de Janeiro. Ela tem a ver com essa questão que nós passamos em termos planetários de grande conservadorismo, né? Da não vontade política de se saber o que aconteceu durante o período da ditadura, né? Isso tem a ver, isso é efeito do que está acontecendo agora. Foi a ditadura militar que botou em funcionamento os chamados autos de resistência 82, antes do golpe militar. O primeiro auto de resistência foi assinado pelo Fleury e pelo Mariel Mariscot, que era um dos 10 homens de ouro naquela época, né? E o Sérgio Paranhos Fleury, que depois se tornou membro do aparato de repressão em São Paulo. E posteriormente a ditadura utilizou muitíssimos autos de resistência. As versões da ditadura eram morto em tiroteio, atropelamento. Hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, conversando com o Dr. Leonardo Chaves, procurador-geral dos Direitos Humanos no Rio de Janeiro, ele apontou que há um estudo sendo feito onde, nos últimos 2 anos, no Rio de Janeiro, há cerca de 10 mil desaparecidos. É um número assim inacreditável. E eu acho que a gente tem que ver isso como um dos efeitos da ditadura civil-militar presente na sociedade brasileira hoje. Por isso não é de se estranhar o tipo de política que está sendo implementada em termos de, eu colocaria, insegurança pública. Da segurança de alguns, é preciso que os perigosos sejam eliminados. E aí a gente vê como vai se produzindo uma indissociabilidade entre pobre e criminalidade, entre pobre e periculosidade. Onde está o pobre, está o criminoso. Se ainda não é, um dia será. Isso é um negócio terrível. Isso é o que a gente chama de o dispositivo da periculosidade, que o Michel Foucault trabalhou muito bem, o filósofo francês, que trabalhou muito com a questão das prisões, e ele dizia o seguinte: uma das coisas que o capitalismo inventou, através do que ele chamava de sociedade disciplinar, é o dispositivo da periculosidade. Ou seja, tão importante quanto aquilo que o sujeito fez, é aquilo que ele um dia poderá fazer. Você dá uma essência para a pobreza. Você dá uma essência perigosa. Não é por acaso as brincadeirinhas, as piadinhas que a gente tem. Se não fez na entrada, vai fazer na saída. Né? Branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão. Não é por acaso. Hoje corre boato, não sabemos se é mesmo ou não, que a próxima vai ser a Rocinha. Ou seja, você tem que começar a pacificar, e esse termo é um termo que a gente tem que desconfiar, porque pacificador era o nome do Caveirão. O Caveirão veio buscar a sua alma, que produzia terror nas comunidades pobres, ele era chamado de pacificador. Pacificador foi o nome dado ao Duque de Caxias, que foi hoje que é o patrono do Exército Brasileiro, e foi aquele que mais exterminou os movimentos sociais no período do Império. Então o que a gente tem hoje chega a ser piada, de mau gosto. O que a gente tem é unidade policial pacificadora, de polícia pacificadora. Que isso? Polícia pacificadora que invade a casa das pessoas, sabe, que rouba, como está acontecendo. Nós temos vocês também devem estar recebendo os diferentes movimentos sociais que estão visitando, inclusive o Tortura Nunca Mais, que está visitando essas comunidades, né? As pessoas estão com muito medo de falar. O pessoal da Rede de Movimentos contra a Violência, que eu acho que é importante vocês conversarem com o Maurício Campos, o Maurício esteve na Vila Cruzeiro, ele disse assim, diferente do Morro do Alemão, né, da outra vez, quando houve o massacre do PAN, quando ficou conhecido os 19, né, que foram executados no Morro do Alemão, hoje a comunidade da Vila do Cruzeiro corre atrás dos movimentos sociais e dos jornalistas para poder contar o que está acontecendo. As pessoas são destratadas, são xingadas. Teve uma mulher que disse, eles só nos tratam como se fôssemos bichos. Quer dizer, essa é a pacificação que está sendo pregada. A gente sabe muito bem que isso visa 2014 e 2016. A gente sabe muito bem que esse tipo de política de limpeza do lixo urbano, o lixo urbano é a pobreza, né, que tem que ficar longe dos nossos olhos e narizes e ouvidos, né, esses segmentos, né, é para ser exterminado, porque o mercado, aí entra a questão de hoje da gente tentar fazer uma análise, que capitalismo é esse que a gente vive hoje. O mercado neoliberal, ele não é para todo mundo. Esses são excedentes, a gente vê hoje. Sabe? Como o capital está sendo gerenciado, inclusive por governos ditos populares e democráticos. Há que desconfiar disso. É a nova gestão do capital. E aqui,
no Rio de Janeiro, né, nós temos isso, né, sendo implementado de uma força, com uma força muito grande. Sabe? A gente vê, né, o aplauso da população para medidas duras, repressivas. É o que eu digo, a gente está vivendo o fascismo social. Eu cheguei a falar, eu me lembrei de um filme do Ingmar Bergman, chamado O Ovo da Serpente. É um filme que quem não viu deve ver. Eu estou até botando isso no site do Tortura Nunca Mais. É um filme que mostra como a serpente do fascismo, do nazismo, vão sendo fortalecidos por uma série de políticas de terror, de medo, de insegurança, de desemprego, de inflação na época da Alemanha. Então, trazendo para o nosso momento, a gente sabe que toda e qualquer medida autoritária, eu não estou dizendo que venha golpe militar por aí não, porque não é mais momento de golpes. As madres da Praça de Maio que dizem da ditadura militar a ditadura de mercado. Hoje nós vivemos a ditadura do capital mais do que nunca. Nessa ditadura do capital, esses excluídos têm que ser exterminados, esses que são úteis ao mercado. Eu acho que é muito importante que a gente pense que nós próprios estamos, através dos nossos aplausos e da nossa aceitação em função do medo e da insegurança que vem sendo produzidos por este governo e pelos meios de comunicação de massa, seus auxiliares, não é por acaso que aparece o Tropa de Elite 2 agora, né? Então essas coisas não são feitas por acaso. Onde ficar? A violência, onde ela é que vai resolver a questão, né? Porque já o filme o Tropa de Elite 2 é melhor do que o primeiro, eu não sei se é melhor ou pior. Eu acho que a questão que fica aí do Tropa de Elite é pra gente pensar se efetivamente um conjunto de homens bem treinados como o Bob tem o direito de vida e de morte das pessoas. E a gente acaba dando esse direito para eles, que a gente aplaude. O cinema vem abaixo quando o Wagner Moura, né, esmurra, não sei se vocês viram o filme, esmurra um político corrupto. E o próprio Wagner Moura, lamentavelmente, que eu acho um excelente ator, né, chegar e diz, mas até eu senti o enorme prazer de bater. Quem não gostaria de bater no político corrupto? E a plateia vem abaixo do filme. Né? Isso não é por acaso. Isso é uma mensagem fortíssima de que é com a violência que a gente vai acabar com a violência. Então, essa lógica de política de confronto, não existe política de confronto, existe política de extermínio. Isso é uma brincadeirinha, é para justificar, sabe, que estamos em guerra. A continuidade do governo Lula através da Dilma, eu acho que vai piorar ainda mais a política que nós já criticávamos. Né? Diminuição da obra do PAC, mas é da gente perguntar, e aí o PAC? O que é o PAC? Né? O que é o desrespeito a essas comunidades onde o PAC está sendo implementado? As UPPs a nível nacional. É estender a política do fascismo social a nível nacional. Obviamente que isso tem a ver com a proposta de gerir o capitalismo neoliberal hoje, que é a proposta desses governos, né? É tentar fazer o menos pior, né? Fazer o mal menor, como dizia, como o governo Bush defendia a tortura como o mal menor. E eu hoje acho que é na micropolítica, é nos pequenos espaços, nesses espaços cotidianos que são invisibilizados, que nós podemos produzir resistências. Não é na macropolítica. Obviamente que a macropolítica está atravessando a micropolítica o tempo todo, está no nosso cotidiano. Obviamente temos que ter opiniões, temos que ser contrário a algumas coisas. Agora a gente pode afirmar outros modos de estar no mundo e não ficar só reativamente, né, colocando denúncias. A denúncia é importante, mas é muito mais importante você afirmar outros modos de vida no seu cotidiano, na micropolítica. Eu hoje aposto muito na micropolítica. Eu acho que ali está a resistência. Estão as pequenas revoluções moleculares.